Olá, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Presbítero David. Estou comentando a lição de jovens que tem como tema Plano Perfeito. Eu quero que você nos ajude compartilhando esse vídeo para mais pessoas, para mais jovens, né? Nos ajudando com esse trabalho que eu tenho certeza que está edificando vidas. A lição de número 7 tem como tema a graça de Deus. O texto principal da nossa lição está em Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 e 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nessa lição, nós vamos ter 3 objetivos. O primeiro objetivo é compreender a maravilhosa graça na obra da salvação. O segundo, refletir a respeito da graça de Deus e as obras. E o terceiro, mostrar as implicações da graça na vida cristã. Fazendo uma introdução dessa lição, a graça de Deus é o fundamento da salvação cristã, mas a sua importância vai muito além de um evento do passado. A salvação não é apenas algo que acontece uma vez, mas uma realidade contínua que transforma a vida do crente, moldando os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações. Como cristão, somos desafiados a viver essa graça de forma prática, demonstrando-a em nossos relacionamentos com os outros e com as nossas decisões diárias. Entender a graça de Deus não é apenas uma visão, mas é entender que ela transforma a nossa vida dia após dia. O tópico 1 desta lição tem como tema a maravilhosa graça na obra da salvação. O primeiro subtópico fala a condição humana antes da graça. Paulo começa esse trecho de Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, lembrando aos Efésios sobre a condição espiritual anterior à salvação. Os versículos 1 a 3 descrevem a humanidade como mortos em ofensas e em pecado, vivendo segundo o curso deste mundo e sob o domínio do pecado. A vida sem Cristo é caracterizada por uma separação de Deus, sujeita à ira divina. Além disso, precisamos entender que a nossa condição antes da graça era assim. Por isso, quando reconhecemos a gravidade dos nossos pecados e da morte espiritual que estávamos, podemos valorizar a grandeza da graça de Deus. Não merecíamos nada, mas Ele nos alcançou. O segundo subtópico diz a intervenção da graça de Deus. Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao 7. A partir do versículo 4, Paulo muda o tom da mensagem, enfatizando a misericórdia de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 5. Aqui, a graça divina é revelada como misericórdia,
que nasceu do coração amoroso de Deus para nos arrancar da morte espiritual e nos trazer para uma vida em Cristo. Isso significa que a graça de Deus é a única razão pela qual passamos da morte para a vida. O subtópico de número 3 tem como tema a graça que nos faz produzir em Cristo. Efésios, capítulo de número 2, versículo 8 ao 10. Nos versículos 8 a 10, Paulo ensina que somos salvos pela graça, mediante a fé. E que isso não vem de nós mesmos, mas é dom de Deus. Isso significa que Deus concede uma medida de sua graça para os incrédulos e de que crerem no Senhor Jesus, mesmo que essa graça divina possa ser resistida. Hebreus, capítulo de número 12 e o versículo de número 15. É importante destacar que nós não somos salvos pelas obras, mas é a graça de Deus, para que ninguém se glorie. O versículo de número 10 destaca que fomos feitos para as obras, ou seja, a salvação nos prepara para viver em conformidade com a vontade de Deus, praticando as obras. O segundo tópico dessa lição tem como tema a graça de Deus e as obras. O primeiro subtópico fala a graça de Deus, um favor imerecido. A graça é amplamente compreendida como um favor imerecido de Deus, um favor concedido sem que o ser humano tenha feito algo para merecê-lo. O termo hebraico para graça transmite a ideia de favor ou de benevolência, especialmente um favor gratuito e imerecido. No Antigo Testamento, muitas vezes a palavra graça denota a ação de Deus em favor do seu povo, mesmo quando o povo não merecia. Em Gênesis capítulo de número 6, versículo 8, diz que Noé encontrou graça diante do Senhor. No Novo Testamento, o termo grego para graça também não é diferente. É usado de forma semelhante, mas com uma ênfase mais profunda na salvação que vem de Deus. Não apenas reflete o favor ou benefício, mas está ligada a um presente divino de salvação e perdão. É a capacidade que Deus concede para que nós vivemos conforme a sua vontade, conforme nós podemos ver em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9. O segundo subtópico diz obras, o reflexo da graça em nossas vidas. No contexto bíblico, as obras não se referem à ação que garante a salvação, mas que expressões externas de um comportamento, de uma vida transformada pela graça de Deus. No entanto, é importante distinguir entre as obras da lei e as obras da graça. As obras da lei são aquelas ações que os judeus realizavam para tentar cumprir a lei de Moisés, buscando justificar-se diante de Deus por meio dos seus próprios esforços. Algo que, como Paulo explica em Efésios capítulo 2, versículo 9, não pode resultar em salvação, pois esta é alcançada unicamente pela graça de Deus. As obras da graça são aquelas que surgem como fruto da salvação que já recebemos por meio da graça.
O subtópico de número 3 diz: a salvação pela graça, a necessidade das obras. A salvação pela graça não significa que as obras se tornem irrelevantes. Pelo contrário, em Efésios capítulo 2, versículo 10, nos ensina que somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus pelas obras. Por isso, é importante destacar que o ensino da graça não enfraquece a prática das boas obras. Pelo contrário, a graça é que nos capacita a realizar essas obras de forma verdadeira e eficaz. Em outras palavras, as obras não nos salvam, mas a salvação que recebemos pela graça nos leva a viver de maneira transformada, cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas. O terceiro tópico dessa lição tem como tema as implicações da graça na vida cristã. O primeiro subtópico fala graça para amar. A graça de Deus nos ensina a amar, não apenas aqueles que nos amam, mas também os nossos inimigos. A verdadeira graça gera um amor incondicional, refletido em 1 João capítulo 4 e o versículo 19, onde aprendemos que amamos porque ele nos amou primeiro. A graça de Deus em nossas vidas nos capacita a amar como Cristo nos amou. Nesse sentido, essa graça que recebemos deve transbordar em nossos comportamentos. Levamos-nos a um amor genuíno pelos outros. O segundo subtópico diz: graça para perdoar. Em Efésios, capítulo 4, versículo 32, somos instruídos da seguinte maneira: sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A graça nos capacita e nos tornamos bondosos no lugar de malignos, até a compaixão pelo que vive no engano e por isso perdoar, assim como nós fomos perdoados. Colossenses capítulo de número 3, versículo 13 e 14. O perdão é uma resposta direta da graça recebida, pois sem a graça de Deus não seríamos capazes de perdoar de fato. O terceiro subtópico diz: a graça para servir. A graça de Deus também nos capacita a servir aos outros. Em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, o apóstolo nos mostra que essa graça nos educa a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbrios, justo e piamente. Dessa forma, a graça de Deus nos faz enxergar o serviço ao próximo, não como uma obrigação, mas como uma expressão de gratidão e amor. O cristão deve ser, assim como Cristo, um servo, e a sua graça é demonstrada no serviço para com os outros. João capítulo 13, do versículo 1 ao 15. Fazendo uma conclusão dessa lição maravilhosa, a compreensão da graça de Deus não deve ser limitada a um evento isolado no passado, mas deve ser vivida e aplicada no cotidiano do cristão. A graça transforma a nossa maneira de viver, de nossos relacionamentos com Deus e com os outros. Ela nos capacita
a perdoar, a amar e a servir. Não por méritos próprios, mas como uma resposta ao imenso favor que recebemos de Deus. Portanto, a salvação pela graça é um chamado para uma vida nova, que reflete a misericórdia de Deus divina em todas as nossas ações. Que Deus abençoe a todos. Nós nos encontraremos na próxima aula. Amém.